Olá pessoal, estou de volta hoje para a gente falar um pouco sobre livros, no quadro Review Literário. Hoje nós vamos falar de Sandman, Eu vou fazer o review aqui de 2 volumes que eu comprei da nova edição especial de 30 anos do Sandman, que são o volume 3, Terra dos Sonhos, e o volume 7, Vidas Breves. E antes de falar deles, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, o Neil Gaiman. O Neil Gaiman ele é um autor, um escritor britânico, e ele escreve contos, desenha e roteiriza quadrinhos e também faz roteiros para televisão e cinema. Entre suas obras a gente tem coisas como Deuses Americanos, Belas Maldições, o próprio Sandman, que é um dos mais famosos. A gente tem também algumas séries em que ele teve participação famosas, como Doutor Who, entre outras. Sobre Sandman, que é uma saga de história em quadrinhos, a gente vai ter a história de Morpheus, um dos Perpétuos, que é o Sonho, que são personagens que basicamente encarnam aspectos da realidade. Os Perpétuos são sonho, desespero, desejo, morte, destruição, destino e delírio. E o Sandman é focado no sonho, ou Morpheus. E a gente vai acompanhando as aventuras do sonho ao longo de várias e várias edições, de vários volumes. E hoje vou trazer esses 2 deles. Bom, então iniciando a nossa análise, eu vou começar pelo volume 3, Terra dos Sonhos, que é um dos meus volumes favoritos também. Ele é bem curtinho. Ele apresenta aqui 4 histórias, que são Calliope, Um Sonho de Mil Gatos, Sonho de uma Noite de Verão e o Fachada. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, para vocês terem uma noção mais ou menos do conteúdo de cada história. Calliope, como eu creio que alguns devem saber, é uma musa grega, relacionada então com as artes, com as belas artes. A Calliope, ela se relaciona com a escrita, os romances, e a história desse capítulo vai estar voltada para um autor meio fracassado que fez uma obra de sucesso, mas não consegue escrever mais nada que ele considere utilizável, e ele vai atrás de um outro autor muito famoso e descobre Calliope, que é uma dessas musas que está em posse desse outro autor. E ele faz um negócio com esse cara para conseguir a Calliope, pois ele acredita que se ele tiver em posse dela, ele vai voltar a ter a criatividade. E essa história vai girar em torno disso. A gente vai ter vários temas pesados tratados aqui, com relação à violência contra a mulher, principalmente. Eu gosto muito da forma como o Gaiman trabalha a temática aqui nessa história, mas no geral ele trabalha vários temas bem tensos, e de forma bastante crítica também. E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história, o que vai acontecer, até que o sonho, que já teve um relacionamento amoroso com a Calliope, vai intervir. E o desenrolar dessa intervenção e do destino desse autor, que captura a Calliope, que a gente vai acompanhar nessa primeira história. A segunda história é Um Sonho de Mil Gatos, em que nós vamos acompanhar meio que o universo dos gatos, como se eles fossem seres sencientes, e uma história bem curiosa de uma mitologia de gatos, por assim dizer, onde o mundo já foi governado por gatos, e os seres humanos surgiam aí como servos dos gatos, até que houve uma revolução que aconteceu no mundo do sonhar, que inverteu as coisas. É uma ótica bem legal, uma história interessante para se divertir. A terceira história é Um Sonho de uma Noite de Verão, que é uma adaptação, do conto clássico do Shakespeare, e aqui a gente vai encontrar exatamente com Shakespeare, numa ótica em que ele teria criado essa história para o sonho, para o Morpheus, que é o nosso protagonista, para ser apresentada para os lordes élficos, das fadas, na verdade. Então é muito interessante também
ver esse personagem do Shakespeare aqui tratando, e que fala muito sobre a questão de o que são coisas importantes, né? Tratando aí essa questão, principalmente na relação do Shakespeare com o filho dele. Né? E o desenrolar da história é meio triste, mas é bem interessante também. Aí a gente vem para a última história desse volume, né? Que é Fachada, que conta a história de uma ex-agente que trabalhava com coisas relacionadas a super-heróis e a objetos místicos, e que teve um acidente que deformou a aparência dela. E desde então ela vive isolada, né, com medo de tudo, em um estado de depressão muito forte. Então esse vai ser uma história que vai tratar muito esse elemento da depressão. E aí a gente vai ver como essa personagem lidar com a nova condição dela e vários problemas que ela tem ao longo da história, até que ela tem um encontro com a morte, né, que é outro desses aspectos dos perpétuos, né, a irmã do sonho, na verdade, né, que é talvez uma das minhas personagens favoritas desse universo, né, a morte. E é uma conversa muito interessante que ela tem com essa personagem, né, que é a protagonista desse arco, Fachada. Desperta muitas coisas com relação ao como lidar com a vida, né, essa discussão sobre a morte. A gente tem no final desse volume algumas palavrinhas do autor sobre o roteiro, né, da primeira história, Calliope, e a gente pode acompanhar passo a passo como é que foi o processo de criação, né, do roteiro de Calliope, como é que foi a conversa entre o desenhista, né, dos quadrinhos e o Gaiman, como é que foi pensada essa história por trás. Eu acho muito interessante, principalmente para quem tem interesse em criar quadrinhos, né, se tornar um roteirista. Eu acho que isso aqui pode dar uma boa ideia de como começar. Né? O Gaiman fala muito sobre as técnicas que ele usa, e que não são as únicas, né, mas que para ele funcionam. E eu gostei muito dessa história, falando um pouco sobre a edição, né, e a impressão. É bem bonita as capas, né, aqui dá pra gente ver realmente, é uma maravilha de beleza, e a qualidade do desenho, da arte, como esperado, né, na verdade, de Sandman, é muito incrível. A gente tem aqui um papel de folha de jornal, né, então não é uma folha muito resistente, mas ainda assim eles conseguiram dar um aspecto bonito, e a gente sabe que isso aqui foi uma edição barata, né, para tentar alcançar um público com menos condições. É uma história também bem curta, como eu disse antes, para a gente ler rapidamente. Acho que se você empolgar, você lê isso aqui num dia, sem muito esforço. E vem sem orelha, né, mais esperado. Eu particularmente acho que isso fragiliza muito, né, porque fica muito fácil de amassar, de criar ponta. Né? Então, mas se você conseguir pegar essa história abaixo dos R$20, até mesmo dos 30, compensa bastante. Agora, indo para a segunda, né, já adianto aqui que é a mesma qualidade de edição da anterior, né, mesmo tipo de folha, de capa, né, sem orelha. Essa aqui é um pouquinho mais cara, né? Peguei ali na faixa dos R$30, na verdade 28, mas um preço razoável, né? Essa aqui a gente consegue ver que é bem maior do que a anterior. Vocês podem comparar aqui, ó, quase o dobro do tamanho. Aqui também são 9 capítulos, então a gente tem bastante mais histórias. E é o arco Vidas Breves, né? Que é um arco muito interessante. Eu acho que talvez seja o arco que a gente tem maior contato com os perpétuos como um todo. Tem outros arcos em que eles vão aparecer bastante, mas nesse a gente encontra com todos eles de uma forma ou de outra, mesmo que brevemente. E eu curti demais esse arco. Ele é um dos meus favoritos também, embora o meu favorito eu creio que eu vou falar para vocês no futuro, que é Fábulas e Reflexões, isso, volume 6 dessa nova edição. Então vamos lá, o capítulo 1, ele começa com o Orfeu, né, com o Templo de Orfeu, na verdade, que é o filho do sonho, né, do Sandman, e a gente também vai ter a Delirium procurando os irmãos dela, né, os outros perpétuos. Então a gente vai ver nesse primeiro capítulo ela tendo a ideia de ir atrás do Destruição, que partiu em um passado relativamente recente na perspectiva deles, que são eternos,
né? Então 300 anos para eles não é nada. Então a gente começa aqui no templo de Orfeu, com o guardião dele no capítulo 1. E a Delírio buscando seus irmãos. Né? O primeiro que ela vai encontrar ali vai ser o Desejo. Né? Que na verdade a gente pode falar tanto o como a Desejo, porque ele é o que ele quiser. E ela vai pedir a ajuda dele para encontrar o Destruição e ele não vai aceitar. Vai atrás de Desespero também. Então, esse primeiro capítulo é basicamente ela nessa busca. A gente vai conhecer também a figura do Destruição, né? A partir das lembranças dos demais. Já o capítulo 2 a gente vai ver o sonho, né? O arco que veio antes desse aqui foi um arco bem triste. Não vou dar spoiler nesse momento. Mas o sonho acabou tendo rompimento amoroso, que vai dar um pouco de contexto aqui já nessa história. Né? E o Morpheus está ali numa situação bem triste, bem deprimido. E isso reflete no mundo do sonhar. A gente vai ver toda a bagunça que isso vai causar. Uma chuva eterna no sonhar, né? No domínio do sonho, do Morpheus. Até que a Delirium chega e vai pedir ajuda para ele, já que os outros irmãos negaram ajuda. E ele era o próximo que ela queria pedir. E ele acaba aceitando ajudá-la, né? Aí atrás do Destruição. Né? E aí ele consulta o Desejo, que não quis ajudar. Mas ele acaba decidindo ajudá-la. Porque ele também tinha algum interesse em sair daquela bad que ele estava. E ele achou que trocar de ares seria uma boa ideia. Já no capítulo 3, a gente vai vê-los indo atrás de alguns amigos do Destruição. Pessoas bem velhas. Né? E aqui é engraçado, eu gosto do jeito que começa esse capítulo, porque fala que na humanidade restaram poucos seres humanos que estão vivos há milhares de anos. Né? Então, agora a maioria dos humanos, na perspectiva dos sonhos, são desinteressantes, porque eles são muito jovens e efêmeros. E restam menos de 10 mil pessoas que estão vivas há tempo suficiente para serem interessantes na ótica dele. A gente vai acompanhar nesse capítulo aqui Bernie Carpax, que é um desses poucos humanos. Inclusive nós vamos vê-lo no momento da própria morte dele. E a gente vai ver novamente a personagem da morte, né, numa conversa interessante com ele sobre a vida do Carpax. A gente vai acompanhar também ainda nesse capítulo o Morpheus cobrando uma dívida do Farrell ou Faramond, que já foi uma divindade. Né, e que hoje gerencia transportes no geral, e ele quer uma forma comum, por assim dizer, de viajar no mundo humano, né, no mundo desperto, com a irmã dele, e conseguir um guia, né, para ajudar ele a encontrar essas pessoas. Uma outra dessas pessoas que eles estão procurando é a Ethrin, que também é uma pessoa que está viva há muito tempo e que vai passar por um perigo extremo e quase vai morrer, mas ela vai conseguir escapar. E a gente vai ver finalmente o Destruição, né, que está ali nas suas próprias buscas, né, principalmente no sentido artístico. É alguém que claramente se mostrou fascinado, principalmente pela criatividade humana. A gente vai ver algumas conversas interessantes com, digamos assim, personagens aleatórios, que vão ali encontrar com o Sonho e a Delirium. E vamos conhecer a Ruby, que vai ser a guia deles. Já no capítulo seguinte, né, o 4, a gente vai conhecer o Homem do Amieiro, que é um desses amigos do Destruição, que também percebendo o perigo, vai deixar a forma humana e se tornar outra coisa, para que ele não possa ser encontrado, porque, como a gente vai descobrir mais adiante, o Destruição deixou certas precauções para que ninguém pudesse encontrá-lo quando ele partiu. Nesse capítulo também eles vão encontrar com a família do Carpax, aquele cara que morreu, né? E a gente vai descobrir várias coisas interessantes sobre esse Carpax, que na história do universo de Sandman, ele também era Freud, por exemplo, e alguns outros personagens históricos que a gente conhece. Eles vão fazer uma pausa, né, e um descanso nessas viagens. A Delírio vai pensar no próximo alvo deles, né, que é a dançarina. O Sonho vai lembrar dos últimos encontros que ele teve com Destruição, que vai render conversas bem interessantes sobre o desenvolvimento da humanidade, sobre mudança, né, destruição e conservação,
né, de como a humanidade caminhou para onde ela está hoje, por assim dizer. E vai acontecer um acidente e a guia deles vai ter sérios problemas e o sonho começa a se perguntar se eles não estariam mexendo nessa busca ao irmão dele com forças que eles não deveriam e gerando mortes desnecessárias. E isso vai acabar levando-nos ao capítulo 5, onde a gente vai ver agora pela perspectiva da dançarina, que a gente descobre ser a Ishtar, né? Alguns vão conhecer pelo nome, né? Uma deusa da Babilônia antiga, que vai estar ajudando uma amiga dela, a Tiffany, que também é uma dançarina. E a gente vai ver a Delirium causando caos, como de costume. Né? E vamos também poder observar aqui uma conversa interessante da Ishtar com seus colegas de trabalho sobre os templos de prazer da era antiga, né? Da era de glória dela. E o sonho finalmente vai encontrar ele e a Delirium pela primeira vez alguém dos amigos do Destruição. A Ishtar, inclusive, foi uma das amantes do Destruição, né, que vai render uma conversa extremamente tensa e problemática, que vai meio que deixar a Ishtar numa crise. E aí a gente vai ver o fim dela e a Tiffany sendo a única a escapar dessa crise da Ishtar. No capítulo 6 a gente novamente volta a acompanhar o Destruição nas suas tentativas criativas. O Destruição ele começa a perceber que tem pessoas procurando e que elas vão chegar. Só que o sonho, depois de tantos problemas acontecidos, ele vai desistir da procura com a Delirium e vai mandar ela de volta para o domínio dela. E ao chegar no seu domínio, ele começa a fazer suas próprias pesquisas para ver se ele descobre onde o irmão está. A primeira deusa que ele consulta é a Bast, né, a deusa felina do Antigo Egito, e tem uma conversa interessante com ela, e embora ele não descubra o paradeiro do irmão dele, ele tem alguns indícios de onde ele pode estar, e aí ele vai procurar a irmã dele, né, a Morte, e ela estava furiosa com ele pela forma como ele tratou a Delirium, quando eles interromperam a discussão, e aí ela acaba convencendo ele a fazer as pazes com ela, né? Eles conversam e retomam a busca, e agora eles vão procurar o Destino, outro irmão deles. No capítulo 7 a gente vê o Destruição preparando o jantar para os convidados que ele está esperando. A gente vê aqui a aparição do Destino, né? O irmão mais velho dos Perpétuos, e que embora também mostre não saber onde o Destruição está, alerta eles que não é uma boa ideia continuar com essa procura, e também indica que a solução seria aquilo que o sonho já sabia, né? Procurar um oráculo. E aí ele acaba convencendo o sonho a ir procurar o filho dele, o Orfeus, que a gente conheceu no início da história. E depois de uma conversa também tensa e triste para o sonho, eles finalmente acabam conseguindo encontrar o Destruição e são convidados para jantar. Aí a gente vai para o penúltimo capítulo, o capítulo 8, que vai ser palco de uma conversa, acho que a mais interessante do capítulo, que foca principalmente nessa questão de mudança, né, de pessoas, da sociedade, do mundo e das conservações também, né, aquilo que muda e aquilo que não muda, né, girando em torno dos motivos pelo qual a Destruição abandonou seu domínio, né, onde ele diz que independente dele estar lá ou não, as coisas vão continuar se destruindo e se criando, mesmo que de forma menos organizada, né, que tem umas cenas bem bonitas nesse capítulo. E ele termina com algumas reflexões, a partida do Destruição para lugares longínquos, e ele deixando para os irmãos, né, um amigo para Delirium e um conselho para o sonho. E aí a gente vai para o último capítulo, o capítulo 9, onde o sonho volta a falar com o filho dele para cumprir uma promessa que ele fez. Né? E aí a gente vai ter a despedida dos dois, né, da Delirium e do sonho, e Desespero visitando a Delirium para conversar um pouco sobre ela ter visto o irmão. Pois a Desespero era outra que gostava muito de Destruição. Depois a gente vai ver uma conversa privada entre Desespero e Desejo, né, sobre os gatilhos que essa busca despertou. E a gente vai ver o sonho conversando com alguns de seus subordinados do Sonhar,
e a gente percebe que alguma coisa mudou nele depois desse arco, e a gente vê ele pensando sobre o filho dele, né, e sobre o que poderia ter sido. E a gente fecha a história, né, com reflexões, né, de alguns personagens que apareceram ao longo da história sobre a vida, né, sobre a brevidade da vida e sobre como a vida é bela também, por mais breve que seja. É uma história muito interessante, recomendo. Né, quem já conhece Neil Gaiman certamente vai gostar desses arcos. E termino esse vídeo recomendando as obras, né? Mas acho que só vale a pena se for para comprar em promoção, porque realmente a qualidade não é lá grande coisa em termos de edição. Mas é uma leitura ótima, sem dúvida nenhuma. E a gente sabe que edições de luxo, como as padrões, realmente têm um preço bem salgado. Mas lembro vocês de dar o like, né, verificar os conteúdos do canal. Se gostarem dos conteúdos, recomendem para pessoas que achem que também vão curtir. E se inscrevam no canal para acompanhar novas reviews literários ou outros vídeos do canal. E até a próxima. Vou deixar vocês com algumas fotos dos livros.